E ao meu lado, neste quadro de hoje, por enquanto, João Magalhães. Tudo bem, João? Boa tarde. Cadê o João? João Magalhães, você chegou. Tudo bem, meu irmão? Olá, Lívio. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde ao telespectador do Dia News. Por enquanto somos só nós dois, mas mesmo assim vamos começar com a nossa conversa política que o povo de casa já aguarda e gosta tanto. João, o nosso primeiro assunto de hoje é que na Câmara Municipal de Teresina se debateu, na realidade, mais uma vez o transporte público da capital. Os vereadores ligados à CPI vão pedir uma auditoria no CETUT, João, e também do consórcio CIT. Detalhes na reportagem. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Teresina, que investiga os contratos com as empresas de transporte, solicitou uma auditoria da Secretaria de Finanças junto a entidades da classe empresarial. Bem, nós estamos oficiando o CIT, que é o Sistema de Integrado de Transporte de Teresina, e o CETUT, para que a Secretaria de Finanças possa fazer uma auditoria nessas duas entidades. Auditorias essas, porque quem paga o povo de Teresina via a Secretaria de Finanças, para que a gente saiba das legalidades dessas entidades, se pode, se não pode, como é que foi, para que a gente tenha mais informações para que a CPI cada vez mais possa dar ao final um relatório condizente com a realidade. Para o relator da CPI, as informações apuradas vão embasar a decisão do Poder Executivo em relação ao sistema de transporte coletivo da capital. Primeiro dizer que esta CPI é a contribuição desta casa com esse problema que vem atingindo nossa cidade, que é o transporte público, né, que não vem sendo prestado com tanta eficiência. Dizer e deixar claro, o relatório ele é um relatório opinativa, é nossa contribuição, mas a responsabilidade do transporte público em si na capital é da Prefeitura Municipal, que é a responsável pela concessão e que precisa aí apresentar as soluções e tomar medidas o quanto antes para que possamos resolver esses problemas. A CPI está aqui para contribuir. De volta com o nosso debate aqui em nossos estúdios, João Magalhães, de certa forma, com o avançar dos trabalhos na CPI, as coisas vão ficando mais sérias, mais decisões concretas começam a aparecer, decisões que o que nós esperamos é que tragam uma resposta para o povo. Com certeza, Lívio Galeno. A complexidade das alternativas para melhorar o transporte público coletivo de Teresina é uma realidade. Não existe resposta fácil para um problema tão grave como é esse que o teresinense tem enfrentado no que diz respeito à mobilidade urbana. No que diz respeito à fala do vereador Dudu, é interessante destacar que a gente já vinha, inclusive, sugerindo aqui a questão das auditorias. É técnico, né, João? Sem dúvida nenhuma. A Prefeitura de Teresina é quem tem técnicos suficientes e as condições, inclusive financeiras, de fazer uma auditoria, de levantar o que de fato já foi pago, levantar o que de fato, checar se tem alguma dúvida no que diz respeito a esses montantes, já que essa questão financeira é o grande gargalo no relacionamento entre o Sindicato dos Empresários e a Prefeitura de Teresina. Agora, para além de discutir o que de fato aconteceu nos últimos anos, é mais do que urgente discutir como vai ser daqui para frente. O que o teresinense quer é o ônibus passando na hora programada ali no seu bairro e levando ele até o centro da cidade, levando ele até o trabalho, daqui para frente. O que aconteceu no passado, obviamente, precisa ser investigado. Se encontrarem alguma irregularidade, pessoas precisam ser responsabilizadas. Mas o usuário do transporte público está preocupado com o hoje, é com o amanhã, é com o chegar ao trabalho, é com o ir ao mercado, com ir a uma consulta ao hospital. Então, para isso, é necessário que se pense alternativas para melhorar o transporte público coletivo em Teresina, e isso passa, sem dúvida nenhuma, por um planejamento, por sugestões e por conversa com técnicos nessa área da mobilidade urbana. Então, a CPI demonstra que vem cumprindo aí o seu papel. Já ouviu todo mundo, levantou muitas informações, estão agora na análise da documentação. Essa auditoria junto à Secretaria de Finanças é importante, mas para o usuário, o que ele quer, sem dúvida nenhuma, é que as soluções sejam apresentadas e executadas. E quem pode fazer isso, sem dúvida nenhuma, é a Prefeitura de Teresina, que até o momento tem se tornado muito ausente, tem sido chamada até de omissa por parte da população, exatamente porque até o momento não apresentou as alternativas viáveis para melhorar esse serviço, que é a prestação de serviço público na área do transporte público coletivo.
João Magalhães e também você de casa, eu vou compartilhar com vocês de certa forma, uma angústia que eu trago, porque não é possível estarmos em uma cidade do porte de Teresina, que de certa forma beira 1 milhão de habitantes, e que não se sinta falta do serviço de transporte público na cidade. Me explicando melhor, não é que a população não sinta falta, mas é que já estamos aproximadamente 6 meses sem um serviço recorrente, tem um serviço prestado recorrente de transporte público na capital do estado do Piauí, e o que se observa é que a nossa população, que precisa ser beneficiada com o setor de transporte público, não sente falta. Conseguiu achar artimanhas, conseguiu achar opções ao serviço de transporte público e, de certa forma, hoje nós conversávamos aqui na redação, umas pessoas perguntando, e ainda passa ônibus em Teresina? E ainda existe o transporte público em Teresina? A população não está sentindo falta, porque o setor que é tão importante, que é vital, que é tido como essencial, está sendo descartado por uma falta, por uma omissão do poder público em cuidar, em dar uma solução para o nosso transporte que deveria ser público, que deveria servir à população. Olha, o povo está se virando e simplesmente o setor de transporte público foi deixado de lado, João. Com certeza, Livio. A importância do transporte público coletivo em uma capital, independentemente do tamanho, ela é como mais ou menos a área da educação e da saúde. Uma capital como Teresina, a gente não imagina como seria o Brasil hoje sem o SUS, sem o Sistema Único de Saúde. Não dá para imaginar como é que seria o Brasil sem o modelo de educação pública, pois o transporte coletivo ele tem a mesma importância numa capital, porque afinal de contas é nele que o transporte público coletivo é a certeza da população de que na falta de um serviço alternativo, na falta de um carro próprio, ele vai ter como utilizar esse serviço para viver sua vida normalmente, para chegar ao trabalho, para ir ao hospital, para ir ao supermercado, enfim, para andar a cidade. As pessoas também precisam vivenciar a cidade e o transporte público coletivo, sem dúvida nenhuma, é essencial para isso. Já no que diz respeito ao fato de que hoje todo mundo se vira como pode, isso eles fazem porque realmente o nosso sistema, a prestação desse serviço ficou tão ruim que as pessoas precisaram, a seu modo, caçar um caminho, se virarem. Tem gente hoje, tem trabalhador hoje que compromete grande parte da sua renda com aplicativo, né? Tem trabalhador que compromete grande parte da sua renda com mototáxi, às vezes com o serviço de ligeirinho, que é um serviço que ainda não foi regulamentado. Então, o cidadão ele precisa chegar ao trabalho. O empregador ele não quer saber se o seu funcionário chega lá de ônibus coletivo, de mototáxi, por aplicativo, enfim, ele quer que o trabalhador cumpra lá o seu horário. Então, aquele cidadão que não pode perder o emprego porque tem uma família para sustentar, ele precisa se virar e muitas vezes com isso ele acaba comprometendo grande parte da sua renda, o que afeta sem dúvida nenhuma a qualidade de vida dele e de toda a sua família. Então é lamentável isso que a gente vivencia hoje em Teresina, é uma realidade cruel, porque se no passado a gente tinha aquele problema de ir para a parada de ônibus e não ter a certeza do horário em que o ônibus ia passar, esse problema se agravou, porque hoje você vai para a parada do ônibus, para a parada de ônibus e não sabe se o ônibus vai passar. Então, é sem dúvida nenhuma uma área que precisa que a prefeitura assuma a sua responsabilidade e trabalhe, empreenda todos os esforços para melhorar a prestação de um serviço que é tão essencial à vida das pessoas. Olha só, João, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, vereador Jeová Alencar, falou à nossa equipe de reportagem sobre as estratégias para a criação da chapa proporcional de candidatos de olho em 2022 pelo MDB, partido dele. Na oportunidade, ele também reforçou o nome do deputado Temístocles Filho na chapa majoritária encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores. Mais uma vez, o nome do deputado Temístocles Filho aparece sendo defendido para o cargo na disputa por vice-governador em 2022. Vamos acompanhar o que disse Jeová Alencar sobre esses assuntos. O MDB é um partido com grande musculatura no estado do Piauí. Eu muito feliz por fazer parte desse partido. Acredito que o MDB, não tenho a certeza, a convicção de que o MDB será um divisor d'águas nessa eleição vindoura. Deve indicar um dos nomes da chapa majoritária governista? Eu posso dizer que ele estará na chapa majoritária, seja como o cabeça ou seja como vice. O importante é que nós possamos dar nossa contribuição, como temos feito em toda a história do Piauí e história do nosso país. O MDB está sempre lá nas pautas que interessam a população, pautas importantes para o nosso estado, pautas importantes para o nosso país. O senhor defende algum nome exatamente que o partido deveria indicar para a majoritária? Olha,
nós temos aí vários nomes bons, né? Nós temos aí o senador Marcelo Castro, que poderá ser o candidato a governador. Nós temos o presidente da Assembleia, presidente Temístocles Filho, que é um grande nome, que tem uma história muito bonita no nosso estado, uma história de trazer a ajuda para o nosso estado, para o nosso município. Eu acredito que o deputado Temístocles, ele se encaixa como a candidata a governador, como deputado federal, estadual, vice-governador. Onde ele estiver, pode ter certeza que existe toda uma fortaleza política. Ele é habilidoso no meio político, tem bom convívio com todos, e isso facilita muito a sua indicação, seja para qual cargo for. Engraçado, né, ouvirmos realmente esta defesa de causa em prol de Temístocles Filho. Todo mundo sabe da importância do presidente da Assembleia em nosso contexto político aqui no estado do Piauí, João Magalhães, mas de certa forma o nome vem ganhando força para a indicação de vice-governador do cargo, na chapa que vai ser formada pelo Partido dos Trabalhadores. Mas não é só Temístocles que está de olho neste cargo não, hein, João? Com certeza. Para a gente falar sobre essa disponibilidade do deputado Temístocles em ser candidato a vice-governador na chapa governista ano que vem, a gente precisa lembrar lá de 2018, onde isso já era uma reivindicação dele, ele já tentava costurar isso na base aliada do governador Wellington Dias. Na hora não foi possível, o governador Wellington Dias acabou traçando outra estratégia, mas para 2022 o deputado Temístocles vem se organizando com bastante antecedência, porque o próprio MDB já bateu o martelo em torno dessa questão. O MDB quer a vaga de vice ano que vem, na base aliada do governador Wellington Dias, e o nome do partido é do deputado Temístocles Filho, que é um nome experiente, é um nome que, sem dúvida nenhuma, traz uma força política muito grande pela sua capacidade de articulação. Não é à toa que ele é o presidente da Assembleia Legislativa há tantos anos. Sim. E a disputa no MDB não existe mais. O MDB coloca o nome de Temístocles abertamente, e o próprio deputado já se colocou à disposição também para, de fato, ocupar esse cargo na chapa majoritária do governo do estado ano que vem. Essa disputa, então, passa para uma segunda fase, né, Lívio? Que é a questão de que outros partidos também estão de olho na vaga, principalmente o PSD, do deputado federal Júlio César, do deputado estadual Georgiano, que é uma sigla que também tem presença política em todo o estado, tem um grande número de prefeitos, normalmente marcha unida em torno das suas reivindicações. Então vai ficar aí para o governador Wellington Dias, que sem dúvida nenhuma é o estrategista dessa base aliada, decidir e ver como é que vai conseguir agradar um lado sem expulsar outro, né? Sem mandar outro ir embora. Então, sem dúvida nenhuma, essa capacidade de articulação política do governador Wellington Dias vai ser colocada à prova ano que vem, porque, de fato, tanto o MDB quanto o PSD reivindicam esse espaço de vice na chapa majoritária do governo do estado. João Magalhães, é interessante porque na edição desta quinta-feira do Jornal O Dia News eu já conversei hoje com o deputado federal Merlong Solano, que é do Partido dos Trabalhadores. E eu perguntei justamente para ele como que o partido deve orquestrar essa questão da formação da chapa majoritária e proporcionais em 2022, já que temos aquela velha máxima: é base demais para vagas de menos na composição das chapas do ano seguinte. Eu perguntei justamente isso para o Merlong Solano. Sabe o que ele me disse? Sim. Wellington Dias é habilidoso demais, vai ter que ser na conversa, e muita conversa. E nós não temos dúvida de que realmente o governador Wellington Dias, tal qual Temístocles Filho, são dois perfis marcados pela habilidade na hora de se articular. Com certeza. É bom lembrar que a chapa majoritária do ano que vem, ela tem apenas 3 espaços, ao contrário de 2018. É base demais e chapa de menos. Eram 4, exatamente. Ano que vem a gente tem candidato a governador, a vice-governador e ao Senado. Existem, claro, 2 suplências ao Senado, mas elas não são espaços assim muito buscados, porque é muito difícil alguém que está lá no Senado deixar o mandato. Então, é natural que os partidos não demonstrem tanto interesse em ocupar a suplência ao Senado. Portanto, ficam mesmo só essas 3 vagas. E tem partido demais. Tem o Partido dos Trabalhadores, que já vai ter candidato ao governo, no caso, trabalha aí o nome de Rafael Fonteles. Tem o próprio governador Wellington Dias, que se vê naturalmente concorrendo ao Senado. Tem o MDB, tem o PSD, tem o PL, tem o Solidariedade, enfim, demais. São vários os partidos. O governador Wellington Dias, sem dúvida nenhuma, vai ter que traçar uma estratégia e utilizar muitos discursos, muitas conversas para tentar acalmar todo mundo, principalmente aqueles que não vão ter suas reivindicações atendidas, porque isso vai acontecer. É muito partido para pouco espaço.
Achei interessante que você realmente falou sobre essa questão das disponibilidades de vagas para suplentes. E é importante lembrarmos que nós temos lá no Senado a vaga que vai ficar remanescente, as duas vagas que já estão ocupadas, Marcelo Castro e Ciro Nogueira. De certa forma, quem está saindo é Eumano Ferrer. Ciro Nogueira já é da oposição, por mais que não tenha êxito nas eleições de 2022, com certeza não vai abrir para que alguém que seja eleito na oposição assuma, não é isso, João? Então, é uma situação bastante delicada, tem que ser muito bem articulada. Sem dúvida nenhuma. Por outro lado, também tem essa questão da oposição. A gente tem aí o Progressistas, que é o maior partido da oposição, ninguém pode negar. Sim. O PSD tem vários nomes que se colocam à disposição para uma disputa majoritária. O ex-prefeito Silvio Mendes tem conversado com todo mundo e se apresentado como uma alternativa. Muitas vezes também tem sido buscado por outros nomes para ser uma alternativa ano que vem. O professor Kleber Montezuma também já deixou claro que quer concorrer ao Senado. Então, não é só no lado governista que tem essa disputa por espaços na chapa majoritária, não. Pela oposição também há essa disputa e também vai ser necessário aí muitas conversas para tentar ver se une todo mundo em um discurso de chapa única pela oposição. O Magalhães, sabe quem chegou? Imagino. Edna, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa Nossa tarde querida Edna estava no ao vivo, mas já chegou chegando com um assunto super interessante, Edna. O suplente de deputado estadual Antônio Félix, do MDB, é o coordenador do Pro-Piauí para a região dos Carnaubais. Ao avaliar o andamento do projeto ali na região de Campo Maior, ele garante, é pré-candidato a deputado estadual no ano de 2022 pelo MDB. Vamos acompanhar. Ser coordenador do Pro-Piauí neste momento é muito importante, porque hoje o Estado vive uma nova realidade. Eu que já fui relator do orçamento do Estado, nós não se falávamos em investimento em infraestrutura do Estado com os próprios recursos do Estado. E hoje a realidade é diferente. Hoje nós temos obra em todos os municípios do Estado do Piauí. Então são investimentos que a gente julga de extrema importância, desde de calçamento lá nas comunidades onde não existia essas infraestruturas para as pequenas comunidades, para povoados, e hoje tem essa realidade. Então, trabalhar aí com o Rafael tem sido uma experiência bastante importante, porque ele foi uma das pessoas responsáveis pelo equilíbrio do Estado, e esse equilíbrio do Estado tem proporcionado esse desenvolvimento do Estado. Então, nós estamos aí nessa parceria, buscando o desenvolvimento do nosso Estado de forma sólida, que é o importante para o Estado do Piauí, é um desenvolvimento sólido, que é aquele que não é iludido, que é daquele que é ilusório. Então, eu acho importante esse trabalho que o Rafael vem fazendo, como também o governador, que é o que compreende esse desenvolvimento, que ninguém pode fazer uma ação sem o seu governador compreender e sem poder fazer, né? Então, sem poder ter as suas conduções. Confirma a pré-candidatura a deputado estadual? Sim, nós estamos candidatos a deputado novamente, nós ficamos na primeira suplência na eleição passada e agora nós estamos aí nessa luta, nós somos do MDB, estamos aí nessa luta de candidatura, de pré-candidatura de deputado estadual novamente, representando o nosso povo da região dos Carnaubais, como também de Teresina, e nós temos aqui uns espaços muito grandes. Aí tem o doutor Pessoa, que a gente também já trabalhamos com ele, já fizemos essa batalha junto, para que possa chegar na prefeitura do estado, daqui da prefeitura de Teresina. Então, nós se sente muita vontade em defender também a causa de Teresina. Em 2018, o senhor disputou por um partido que estava na oposição, agora está aliado ao governador Wellington Dias. Isso traz uma diferença na estratégia política? A gente sempre compreende o que é correto. E hoje o momento que o Estado vive um momento de solução, de um momento de desenvolvimento. Então a gente compreende que estarmos nesse trabalho, que a gente é convidado para que possamos fazer um desenvolvimento ou contribuir com esse desenvolvimento para o Estado do Piauí, a gente está aí muito leve com relação a isso. E a gente compreende que o Estado do Piauí, prosseguindo com essa mesma metodologia que hoje desenvolvida, com o equilíbrio econômico do nosso Estado, isso pode trazer grande resultado para a nossa sociedade piauiense, que é o que importa. Edna, quem quer concorrer a um cargo de deputado estadual precisa ter visibilidade. Pois é, tá aí, ó. O Antônio Félix, que a gente já conhece o histórico político, né? De lá da área da região dos Carnaubais, de Campo Maior, está fazendo aí a dobradinha na coordenação do Pro-Piauí,
e candidatíssimo, né? Dizendo-se aí candidatíssimo, é um nome, agora falou aí também desse entendimento que teve aí com o doutor Pessoa, né? Tem um bom entendimento com o prefeito e está mostrando que também pode caminhar, passear por várias tendências, né? Com vários políticos. Vamos ver aí como é que vai ser essa candidatura e se dessa vez ele realmente vai se candidatar e vai se eleger. João Magalhães, surpreende encontrarmos Antônio Félix na base de apoio ao governador Wellington Dias? Olha, é algo que realmente é diferente do seu histórico político, mas é bom lembrar que nas eleições municipais, a esposa do ex-deputado Antônio Félix era candidata a vice na chapa do professor Ribinha, lá em Campo Maior, que é do Partido dos Trabalhadores, e o ex-deputado Antônio Félix sempre teve uma ligação política muito próxima ao deputado Temístocles Filho. Então, sem dúvida nenhuma, isso contribuiu para que agora ele se encontrasse na base aliada do governador Wellington Dias e comandando, né, coordenando o próprio Piauí em Campo Maior, que é bom lembrar, é uma cidade onde tem um petista histórico, que é o ex-prefeito Paulo Martins. Então, de fato, é algo que mexe na conjuntura política ali daquele território dos Carnaubais, mas Antônio Félix tem esse histórico também de serviço prestado ali àquela região e agora, uma vez nessa base aliada do governo do Estado, vai enfrentar esse desafio de tentar retornar a Câmara, a Assembleia Legislativa, agora pelo MDB, compondo aí esse grupo que é coordenado e liderado pelo deputado Temístocles Filho. Nós vamos agora a um registro de rede social que mostra o que é eleições 2020 aqui no estado do Piauí. O prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, que é do Progressistas, partido de Ciro Nogueira, cumpriu a agenda com o secretário Rafael Fonteles, que é pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao Palácio de Karnak nas próximas eleições. Vamos acompanhar o que disse cada um desses membros tão importantes da política piauiense e depois vamos fazer uma análise sobre a importância desse registro deles dois juntos. No ar. Bom, estamos aqui na cidade de Floriano, participamos da missa solene na Catedral de São Pedro, celebrada por Dom Edivaldo, na companhia aqui do prefeito Joel Rodrigues, esse grande gestor, a primeira-dama também aqui conosco, e também participamos agora da entrega de pavimentação asfáltica, pavimentação poliédrica, aqui na cidade de Floriano, nossa Princesa do Sul, que completa 124 anos no dia de hoje. Não é isso, prefeito Joel? Verdade, a alegria de poder contar aqui com a sua presença, de contar com a integração com o governo do estado e estarmos juntos festejando os 124 anos de Floriano nessa parceria, trazendo desenvolvimento, trazendo qualidade de vida para os florianenses. Muito bem, e estamos aqui passando no asfalto novo aqui que vai para Nossa Senhora da Guia, São Pio, santuários aqui de Floriano e também chega na indústria Unibras, que está a todo vapor também, gerando desenvolvimento econômico na cidade de Floriano. Próprio Piauí forte aqui na cidade de Floriano também. Próprio Piauí forte na cidade de Floriano e, é claro, adversários ideologicamente ou tecnicamente opostos no mesmo carro ali falando dos benefícios desse projeto para o estado do Piauí. João Magalhães, é de se estranhar? É o retrato da política piauiense que a gente vai ter ano que vem, Lívio. Sim. É bom lembrar que hoje o Progressistas principalmente utiliza esse discurso de que é o partido que tem o maior número de prefeitos e é bom lembrar que Joel Rodrigues, prefeito de Floriano, é uma grande liderança, tanto é que é prefeito da cidade pela 4ª vez, é do Progressistas e um progressista muito ligado ao senador Ciro Nogueira, mas isso não o impede de estar dialogando também com o governo do estado, até porque como gestor ele precisa desse diálogo, mas do ponto de vista da afinidade política, a gente observa que muitos dos prefeitos, ainda hoje, eles não têm um lado e nem vão decidir tão cedo se eles podem tomar essa decisão lá para março, abril, ou até mesmo só na campanha eleitoral do ano que vem, eles vão continuar dialogando com todo mundo. É aquela história, toma café com Ciro Nogueira e almoça com Rafael Fonteles. E quando for lá nas eleições do ano que vem, toma uma decisão. Até lá, vai aí construindo esse relacionamento com todo mundo e, claro, como gestor, tentando viabilizar obras para o seu município. Então, aquele pré-candidato a governador, seja Ciro Nogueira, Rafael Fonteles ou qualquer outro, que imaginar que já conta com o apoio definido de dezenas de prefeitos, ele precisa refletir um pouco
e imaginar que essa definição só vai ocorrer ano que vem, porque nenhum prefeito vai comprar briga com tanta antecedência. Se ele for para a oposição, ele vai abrir mão aí de um diálogo institucional com o governo do Estado. E se ele tiver atrelado diretamente à pré-candidatura do governo do Estado, ele também vai deixar de ter um contato mais próximo com o senador Ciro Nogueira, que historicamente é um senador que consegue recursos federais. Então, essa conversa política vai ocorrer entre o governo do Estado, entre a oposição e todos os prefeitos. E lá no ano que vem é que os prefeitos vão ter que decidir realmente se vão com Ciro Nogueira ou com Rafael Fonteles. Edna Maciel, que a gente sempre fala aqui nas nossas análises políticas do jornal O Dia News, não se pode deixar realmente de lado as particularidades e peculiaridades dos relacionamentos dentro de cada estado. O prefeito realmente tem que ter um relacionamento bom com o governo do estado do Piauí se quiser administrar e levar benefícios para o seu município. Por isso, não se pode desprezar esses relacionamentos. Pois é, e a gente fica pensando naquela questão que a gente sempre coloca também aqui, dos partidos seguirem as determinações de nível nacional, né? Esse episódio aí me faz lembrar o que eu ouvi hoje, de que Ciro Nogueira teria dito em relação aí a uma conversa que ele teria sido, vamos dizer assim, especulada, de que o ex-presidente Lula estaria procurando o partido de Ciro e Ciro para as conversas, de que isso seria impossível. Ao ouvir isso, eu entendi, a gente entende, lados opostos, enfim, mas eu penso nesse quadro que nós vimos hoje e também em acontecimentos passados. Será que se pode afirmar e dizer impossível mesmo essa conversa? Não sei. E voltando aqui para o regional, claro, o prefeito precisa do acompanhamento do governo, de obras, o próprio Piauí está aí, e é um pré-candidato, o Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, mas o secretário, quem está coordenando o próprio Piauí, e os prefeitos querem trazer obras mesmo, e precisam trazer obras para a sua cidade. E outro ponto interessante é ver que cada vez mais o secretário está indo, se interiorizando e conversando com as bases e também com alguns da oposição que têm bom relacionamento. Então é isso, Nem sempre a realidade nacional é a realidade que a gente vê no nosso estado, na região. Não podemos negar que, de certa forma, o pai do próprio Piauí, falando de uma forma assim meio administrativa, é Rafael Fonteles, visto que é o coordenador em nosso estado deste projeto, João Magalhães. Mas também é interessante observar que a cada dia que passa, nós temos mais Rafael Fonteles se afastando do governador Wellington Dias e aparecendo sozinho em eventos oficiais. Com certeza, já faz aí algumas semanas que a gente observa o secretário de Fazenda fazendo viagens sozinho ao interior do estado, inclusive inaugurando obras, conversando ali com lideranças políticas do interior. Recentemente ele fez uma viagem ali para a região de Cocal, onde o governador não foi ele quem inaugurou algumas obras. Então, de fato, é aquele esforço dele em popularizar o seu nome. A gente observa que perante a classe política, isso ele já conseguiu. Os deputados estaduais hoje, quase em toda entrevista, falam no nome de Rafael Fonteles. O gabinete lá da Secretaria de Fazenda virou praticamente um espaço ali de romaria dos gestores municipais, prefeitos, vereadores que passam por lá fazendo aí as suas reivindicações. Então eu acredito que Rafael Fonteles conseguiu furar aquela bolha ali e se viabilizar junto à classe política. Claro que fazer isso junto à população é um outro desafio e que provavelmente agora que ele está engatinhando neste sentido, tem a pandemia também, que obviamente dificulta um pouco, porque não dá para fazer grandes eventos políticos, não dá para convidar aí a população para uma inauguração, mas isso é algo que parece que vai acontecer de forma natural. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente passa a observar um Rafael Fonteles mais pré-candidato, não só administrativamente, mas um agente político realmente que pretende concorrer ao governo do estado ano que vem. E se me permitem, claro. Também mais presente nas redes sociais, dando uma de repórter aí, como o governador Wellington Dias investiu, fez, já tinha seu nome já consolidado, mas o Rafael seguindo essa linha de fazer as entrevistas, de fazer suas selfies, de estar mais presente nas redes sociais, que muita gente investiu e ganhou, e agora os políticos veem que é um filão, Edna e João, vamos combinar. Filho de peixe, hein? É verdade. É bom lembrar que o Rafael Fonteles aí herda politicamente o talento
do ex-deputado federal, ex-secretário de Saúde, Nazareno Fonteles, que tem uma presença marcante na política piauiense, principalmente com a sua ideologia do Partido dos Trabalhadores. João, obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Edna. Boa tarde a todos. Leide Maciel, boa tarde. Boa tarde. Cheguei atrasadinha hoje, mas deu para pontuar um pouquinho, né? Boa Mas tarde com certeza a todos. marcou sua presença aqui, que nós tanto estávamos querendo, viu, Edna? Obrigado, boa tarde. Obrigada. Política do dia.